Dando sequência aqui ao nosso conjunto de apresentações, eu queria chamar a Helena Valente aqui, da Eliflow, que vai fazer uma palestra aqui junto com o time da Balduco, falando um pouco também sobre a jornada de modernização e consolidação de ambientes analíticos. Oi, pessoal, boa tarde. Me ouvem? Acredito que sim. Muito obrigada para vocês que vieram hoje para ouvir a nossa história. A gente tem uma jornada para partilhar com vocês sensacional, tá bom? Meu nome é Helena Valente, eu sou mãe de duas meninas lindas, magníficas, e eu sou uma pessoa de dados. Trabalho com dados desde a época do Bill Eman. Quem conhece o Bill Eman vai saber ali, pois já faz tempo que eu estou nesse mercado. Sou apaixonada por dados, sou apaixonada pelo uso desses dados. E uma coisa, pessoal, não existe uma IA sem dados. A sua IA vai ser tão boa quanto a qualidade dos dados que vocês têm. A gente advoga por soluções simples. Acredito em governança. Quem mais acredita em governança, levanta a mão. Hoje em dia, acreditar em governança é que nem fada, gente. Você tem que falar 3 vezes e bater palma ali. E sou Tech Sales na Eliflow. A Eliflow é a unidade de Big Data, Analytics e IA da Objective. Somos uma empresa só hoje. Vocês veem, nós somos parceiros Select da Databricks. Temos mais de 30 anos em conjunto, mais de 10 anos só na área de dados, tá? Somos certificados, então tem um time inteiro certificado. Mas vocês não vieram aqui para ouvir falar da gente, vocês vieram para ouvir contar uma história linda e eu tenho a honra de partilhar o palco com o Heraldo, que vai estar vindo aqui hoje falar com vocês um pouquinho. Heraldo, seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? É uma honra estar aqui. Eu sou o Heraldo, sou gerente de dados e IA da Balduco. Sou pai, casado, 2 filhos. Tenho uma experiência aí já de 20 anos no mercado, né, mais voltado para dados. Sou especialista em arquitetura, engenharia, análise, governança de dados. Tenho ali uma expertise no SAP, fui consultor de BW por muito tempo, conheço um pouco desse mundo. Conheço ali o conjunto de serviços de dados da Azure, Databricks agora e Power BI. Sou um apaixonado por esportes e eu que sonhei um dia ser um profissional de esportes, né, e enfrentar uma plateia de um estádio ou de um ginásio. Estar aqui hoje para mim é realmente uma honra e é um desafio, né? E eu espero aí contribuir um pouquinho aí com a minha experiência e mostrar um pouquinho da nossa jornada. Heraldo, conta um pouquinho para a gente dessa gigante que é a Balduco. A Balduco acho que dispensa grandes apresentações, né? Eu era um Balduco lover já antes de entrar para o grupo e depois de entrar para o grupo, eu passei a entender muito bem como é o sentimento ali de família que existe, né? A Balduco começou pequena, uma família de italianos trouxe a receita aqui para o Brasil e essa receita, eles começaram como uma mercearia pequena, cresceram, virou essa gigante, né? Hoje nós somos aí líderes de panetones no mundo, líderes de wafers, de venda de wafers e torradas nas Américas. Exportamos para mais de 50 países, temos uma fábrica nos Estados Unidos, estamos construindo outra nesse momento, temos mais de 7.000 colaboradores e recentemente fomos eleitos a marca mais amada do Brasil. E tudo isso gera um monte de dados. Então, aqui a gente conseguiu tirar uma foto, a gente trouxe essa foto do Heraldo, na época olhando a quantidade de desafio que ele ia ter pela frente para fazer essa migração. Conta pra gente aí, Heraldo. De fato, essa foto aí representa bem o tamanho do desafio que nós tivemos, tá? Realmente não foi fácil, foi uma subida mesmo.
A Balduco, ela em 2020 implementou o SAP e levou todos os seus sistemas para a cloud e naquele momento implementou um DW tradicional, né? Ali baseado nos serviços de dados da Azure, né? E aí, em um determinado momento, naquele momento, esse DW ele era top de mercado, atendia bem, mas com todo o crescimento da empresa, o número de dados foi crescendo exponencialmente. E aí nós percebemos que não conseguíamos mais atender às necessidades das áreas de negócio com rapidez. E aí foi quando nós entendemos que teríamos que partir para uma arquitetura mais flexível, mais escalável, né? E aí foi um momento em que nós estávamos sofrendo muito com custo, em relação a custos, né? Porque a cada tier que a gente tinha que mudar por conta da elevação da volumetria de dados, o custo subia muito. Nós fizemos então uma pesquisa de mercado para entender como o mercado estava trabalhando com isso. E aí a Microsoft nos ajudou muito nessa decisão também, né? E acabamos partindo para o Lakehouse. E o Lakehouse, para fazer a implementação e essa mudança dessa arquitetura, nós definimos um roadmap de migração da arquitetura antiga para a nova, definimos o escopo e chegamos num valor de implementação. Esse valor não é um valor assim meio pesado, né? Vocês imaginam assim levar esse valor diretamente para o CFO para aprovação, sem nenhum tipo de comprovação. Então eu tive que me debruçar aqui, voltar para os meus livros de matemática financeira e preparar um business case que pudesse justificar esse investimento com números, né, para que eles pudessem entender realmente que era um investimento necessário. A empresa, nesse momento, ainda não tinha uma cultura voltada para dados, não tinha uma cultura voltada para tecnologia. Então, era muito difícil justificar. E aí, nós fizemos ali um exercício levantando o quanto nós gastávamos com a estrutura antiga, fazendo um paralelo com a estrutura nova, considerando o crescimento de volumetria de dados. Nós já descobrimos ali um saving mensal, e aí colocando esse saving mensal na linha do tempo, nós chegamos ali num payback de mais ou menos de 10 a 12 meses, né? Dessa forma, somente dessa forma nós conseguimos comprovar que o investimento de fato se pagaria depois do payback a gente tem um saving ali muito grande. E aí eles aprovaram e seguimos com o projeto. Budget aprovado. Aí começa mesmo, né? Essa jornada da migração. Conta aí pra gente, Heraldo. Então, para começar, nós teríamos que, depois da definição do roadmap de implementação, nós precisávamos de apoio, né? O nosso time era muito enxuto, precisávamos de um parceiro. A Databricks nos indicou a Eliflow, né? E aí a Eliflow chegou com todo o conhecimento da nova plataforma, trouxe os profissionais para montar um squad ali e montamos um time e aí já partimos para a primeira implementação, que foi ali, né? Assim, basicamente, nós migramos. Nós tínhamos uma dor muito grande em relação ao armazenamento, partimos para o Data Lake Gen 2 como storage account, que trazia uma capacidade de armazenamento muito grande, com um custo bem menor. Começamos a processar o dado com os workflows do Databricks. Já colocamos o Unity Catálogo, já começamos com a governança no Unity. E aí isso nos possibilitou trazer algumas novas possibilidades de entrega do dado, né? Já ali com o Databricks SQL e alguma coisa de GenAI. E aí
essa ficou sendo a nossa nova arquitetura, onde nós temos ali as nossas principais fontes de dados ainda, o SAP, o Salesforce. Nós trazemos o dado, fazemos a cópia do dado com o Data Factory, orquestramos com o Databricks, armazenamos, então, né, com o Data Lake, como eu disse, e nós, para a entrega do dado ali no final, nós sempre entregamos o dado com o Power BI conectado a cubos do Analysis Services. Nós tiramos o Analysis, que também era um grande ofensor em termos de custo, conectamos diretamente no Databricks. Isso já nos trouxe ali também alguma coisa muito legal de governança, porque nós fazíamos o controle de acesso aos dados somente pelo Power BI ali, e aí nós conseguimos passar isso para o Databricks também. E agora nós temos a possibilidade de entregar o dado para... Nós temos alguns champions aí nas áreas de negócio, os champions de tecnologia, o pessoal que gosta de minerar o dado, precisa minerar o dado. A gente consegue entregar um pouco mais de autonomia com o Databricks SQL e já com algumas salas de Gini. Nós já temos uma sala de Gini, que é da nossa principal estrutura de vendas, que já está funcionando. Nós temos ainda até em teste nesse momento o acesso ao Gini através do Teams. Já está funcionando, estamos só apurando para deixar funcionando bem, para que a gente faça a implementação para todos os usuários. Então, esse cenário é muito legal, né? Você está ali no Teams, pergunta para o seu dado, faz uma pergunta pelo Teams, recebe essa resposta direto do Gini. Tudo com segurança, governança, toda essa democratização mesmo. E, Heraldo, eu sei que vocês já mesmo ali, acabamos de colocar a plataforma, fizemos migração. O que vocês já conquistaram? Quais os ganhos aí que já tivemos? Já podemos perceber alguns ganhos, né? Principalmente na questão do ambiente, que hoje está bem estruturado, a questão dos metadados bem organizados, principalmente com a utilização do Unity Catalog. Isso trouxe maior produtividade, porque nós estamos podendo entregar o dado para as áreas de negócio trabalharem diretamente com o dado, né? Nós já percebemos performance também, uma melhora grande na performance. Nós já conseguimos, hoje nós temos as cargas noturnas que acontecem à noite, né? E depois da migração das duas principais estruturas que nós já passamos, de vendas e despesas, hoje a gente já consegue entregar o dado com 1h30, 2 horas de antecedência do que nós fazíamos antes. Nesse momento, seguindo o roadmap de migração, estamos ainda no meio da jornada, né? Nós estamos fazendo a migração da estrutura de varejo. Perdão. Conseguimos aí também em relação aos custos, né? Nós fizemos ali naquele business planning uma previsão de gasto. E hoje a gente já pode ver que o que está sendo realizado de fato está menor do que nós estimávamos, né? Então nós percebemos, nós imaginamos que aquele payback ali de 10 meses, de 10, 12 meses, ele vai ser reduzido. Então a gente deve ter um payback antecipado aí. Muito bom, muito bom. E o futuro, Heraldo? Essa plataforma, a estratégia de vocês, como é que a Balduco está vendo isso? O futuro, tem muita coisa para o futuro. O meu diretor costuma dizer, né, que tem um parque de diversões aí para fazer, né, para a gente se divertir. A gente subiu aquela primeira montanha, mas a gente tem muita coisa para trazer. Num primeiro momento expandir essa questão da democratização do dado, expandir para mais áreas, e cada estrutura que for sendo migrada, a gente espera entregar para as áreas de negócio, com treinamento, com definição, uma boa definição da camada semântica, para que as áreas de negócio possam reconhecer o seu dado e, de fato, trabalhar, né, com ele. E tem muita coisa a ser feita ali ainda na Balduco. Nós temos um parque industrial
e temos lá uma diretora do industrial que fala em indústria 4.0, ela fala 5.0 até brincando. Então tem uma série de detalhes e a gente quer expandir a questão, óbvio, da implementação de inteligência artificial, que acho que é o que a gente precisa, o mercado está nos puxando para isso. Eu acho que o que essa plataforma traz foi a possibilidade de vocês agora crescerem, né? A escalabilidade já está ali na mão com vocês, né? Exatamente. Muito bom. Heraldo, aqui hoje ouvindo a gente tem uma galera que ainda está lá no começo, que olha, estou pensando aqui como é que eu justifico para o meu CFO que a gente quer migrar para o Databricks. Então, qual que é uma mensagem final que você tem? O pessoal que está no meio ali também, tá, Jesus, estou migrando ainda, não vou conseguir. Qual que é a mensagem que você traz para a gente aí hoje, Heraldo? Eu acho que uma mensagem que a gente pode trazer é que, assim, talvez relacionada a uma definição de inovação, que é você olhar para algo que já existe com outro olhar e transformar, né? Acho que nós, principalmente da área de dados, nós temos que ser agentes dessa transformação, usar a tecnologia como ferramenta, e aí a gente fala bastante da inteligência artificial nesse momento, né? E acho que temos que ter um mindset de empreendedor, né? Uma pessoa que corre atrás da transformação, que de fato realiza as transformações. Foi um pouquinho dessa receita que nós usamos na Balduco, acho que ali inspirados um pouco até pelo slogan da Balduco, que é um sentimento chamado família. Nós criamos um time muito unido com esse mindset e estamos aí construindo o futuro da Balduco, entregando valor com dados, principalmente. Maravilha. Muito obrigada, Heraldo. Pessoal, a gente acredita que essa transformação ela acontece quando você tem tecnologia, Databricks, Azure, quando você tem os processos, todos os processos que a Balduco trouxe, pessoas, time Balduco, time Aleflow e o rei de tudo que são os dados. Quando tudo isso está junto e trabalha junto, a gente tem uma transformação real mesmo que ocorre. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Eu e o Heraldo vamos estar aqui ainda até o fim. Tem o stand da Aleflow ali. Por favor, nos visitem. Acompanhe a gente em rede social. Quem quiser dica de MBA financeiro para conseguir montar o seu case, vem falar com o Heraldo. Nosso time técnico está aqui também, o time da Balduco está aqui. Quem quiser conversar, novamente, muito obrigada, pessoal. Acho que era ali pro pessoal. Obrigado, gente. Obrigado.